Olá! Esse vídeo faz parte de um projeto de divulgação científica dos trabalhos de conclusão de curso apresentados ao curso de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Meu nome é Maria Isabela e eu vou falar sobre método de investigação geológico-geotécnica em barragens de aterro. As barragens são estruturas que servem para a contenção e acúmulo de substâncias líquidas ou mistura de líquidos e sólidos. Dentre as várias funções, servem para a geração de energia elétrica, contenção de rejeitos de minério e também para o abastecimento da população. Porém, essas estruturas oferecem um alto potencial de risco para a população e para o meio ambiente, devido à possibilidade de se romperem. No Brasil, infelizmente, temos dois exemplos de acidentes causados pela ruptura das barragens de Mariana e Brumadinho, que estão entre as maiores da história mundial. Por isso, é muito importante que a segurança dessas estruturas seja monitorada em todas as fases do projeto. Uma das maneiras de se fazer isso nas barragens de aterro é realizando os furos de investigação geológico-geotécnica, que são furos feitos para compreender o comportamento desses materiais, que podem atingir centenas de metros de profundidade, sendo uma das informações obtidas a resistência do solo compactado à compressão. O problema é que no Brasil é muito comum que esses furos, depois de executados, sejam abandonados vazios nos corpos dessas barragens, ou sejam preenchidos com materiais inadequados, e isso pode gerar graves consequências à população e ao meio ambiente. Isso porque, se são deixados espaços vazios nessas estruturas de terra, são gerados caminhos preferenciais para a passagem de água, que podem levar à erosão interna ou piping, a segunda maior causa de rupturas de barragens de aterro no mundo. Nesse fenômeno, através da percolação de água pelos espaços vazios, as partículas são carreadas aos poucos, aumentando esses espaços, gerando grandes buracos ou tubos que levam a estrutura a se romper. Porém, no Brasil, apesar de existirem normas para como esses furos devem ser executados, não há normas para como devem ser preenchidos, ao contrário do que acontece em outros países, em que esse já é um assunto discutido e normas para essas práticas já existem. Por isso, eu resolvi estudar essas recomendações para descobrir quais regras de obturação têm sido seguidas lá fora. Além disso, também conversei com geólogos da área para entender como isso tem sido feito por aqui, já que não tem norma nenhuma para seguir. Com base nessas informações, tive a ideia, então, de propor algumas diretrizes de obturação para as empresas brasileiras, levando em conta a experiência dos profissionais e os estudos científicos já feitos no exterior. Para obter as informações dos profissionais, foram realizadas entrevistas em que eles contaram a respeito de quais materiais e quais técnicas de preenchimento já viram ser usadas. Esses dados foram analisados pela análise de conteúdo, um método das ciências sociais que não é usual nas geociências, mas que foi muito útil para analisar a grande quantidade de dados textuais disponíveis. Já as normas foram analisadas pela análise documental, que usa algumas técnicas da análise de conteúdo, em que os documentos analisados foram 3 nacionais e 4 internacionais. Esse diagrama é um dos resultados, e é interessante porque mostra o quanto os materiais nacionais e internacionais abordam esse tema de uma forma extremamente desproporcional. A partir da análise desses materiais e comparação entre eles, foi possível, então, propor diretrizes para o preenchimento de furos de sondagem em barragens de aterro, valendo também para qualquer local da barragem que seja em solo, como a fundação. A principal conclusão é que o material que deve ser usado para o preenchimento é a calda de cimento com bentonita, um argilo mineral expansivo. A calda de cimento pura não é recomendada para o preenchimento dos furos, por ser muito rígida quando endurecida, podendo trincar e gerar caminhos para a passagem de água, que favorecem a erosão interna que eu expliquei no começo. Assim, é adicionada a bentonita, que fornece plasticidade ao material, diminuindo a chance de fissuramento, além de ter propriedades expansivas que melhoram a qualidade da vedação. É importante frisar que a proporção desses materiais deve ser cuidadosamente misturada, para que a vedação de fato funcione. O material usado no preenchimento deve ser semelhante ao do entorno por questões de permeabilidade, e os furos não podem ser preenchidos com fragmentos da própria perfuração. Além disso, o registro do preenchimento deve ser feito em campo com informações sobre materiais e volumes de calda usados. O revestimento dos furos deve ser retirado durante o preenchimento e a obturação deve ser feita de baixo para cima, aplicando pressão. Esses materiais com as diferentes proporções, além de outros que foram citados nas recomendações, como a argamassa química,
devem ser testados em laboratório e em campo para confirmar essa proposta. Ainda assim, essa proposta pode, sem dúvida, auxiliar nas práticas de preenchimento, ajudando a assegurar a segurança das barragens e trazer benefícios para a população e para a natureza. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenha gostado de ouvir um pouco sobre o que produzimos nas universidades.